Eu só quero que você me responda uma coisa. O que foi que você sentiu quando você assistiu ao documentário que o Felca fez? Que pra mim não foi um simples vídeo. Aquilo, além de ter sido uma denúncia, foi basicamente um documentário onde ele levantou muitos arquivos, ele levou uma pessoa de relevância, de autoridade para falar sobre o assunto também. Ele mostrou provas, ele mostrou muitas coisas lá. E uma das partes assim que mexeu ali comigo foi daquela parte em que os pedófilos, né? Eles têm uma linguagem entre eles em que eles se comunicam, aonde eles fazem aquelas trocas e tudo mais. Aquilo eu achei muito bizarro porque foi literalmente uma coisa que está debaixo do nosso nariz, está ali e nós não estávamos percebendo. Apenas quem se comunica entre isso, tudo mais, é o que entende o que estava ali acontecendo. Cada vez mais eu tenho temor, cara, do cuidado que nós devemos ter sobre a exposição de crianças. Eu ainda não sou pai, serei futuramente, casado com a minha mulher, terei meus filhos e tudo mais, e eu fico pensando no cuidado em que a gente deve ter sobre a exposição de crianças. Sabe, são muitos pontos e aqui abrange muitas coisas. Seja muito bem-vindo a este canal, Melhores que Ontem. Então, se você não tem pressa, se você é uma pessoa que está aqui para se aprofundar, para querer aprender algo novo, algo que vai te agregar, que eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você entrou, seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira, sabe? Tô aqui te cumprimentando, uma forma de estar cumprimentando a gente, batendo um papo sobre este assunto de conscientização que eu achei bem importante. Cara, eu não sei você, mas eu não sei com quantos anos você vai liberar as telas para o seu filho, essa coisa de exposição. Como eu te disse, a gente vai abranger muitos assuntos aqui. Mas é um grande perigo, cara. É um grande perigo porque a gente não sabe quem são as pessoas que estão atrás de uma tela nos assistindo. Você nunca sabe quem é a pessoa que está assistindo a tela, assistindo o seu filho, a sua filha, e você fica expondo. Uma coisa é você ter uma foto em família, um vídeo em família, onde tem um pai, tem uma mãe, tem um contexto ali de uma família, e estar apresentando as crianças como um registro, ok, beleza. Ainda mais se você tem um perfil fechado, você tem pessoas de confiança, pessoas de segurança que acompanham a sua vida e não pessoas desconhecidas. Esse é um dos grandes perigos, principalmente porque acaba viralizando bastante conteúdos, vídeos em que crianças elas estão interagindo no dia a dia, com a simplicidade que uma criança tem, a pureza que uma criança tem. Então são vídeos que nos motivam, que é engraçado e que é legal. Por exemplo, eu quero muito me tornar pai de menina, e eu acho muito legal quando tem uma menina junto com um pai, junto com uma mãe, e ficam tendo aquela interação em família. São vídeos prazerosos de se ver, sabe? Puro ali, não tem nenhuma intenção por trás. Mas os pais que acabam criando conteúdo, porque nas redes vizinhas elas são uma fonte de dinheiro, e fica expondo ali a criança, a menina, o garoto também, sabe? A movimentos, a posições, cara, isso aí é muito bizarro, cara. É muito bizarro porque ele acaba abordando também no documentário do Felca, ele falando assim, cara, que a criança, ela é a vítima ali. Porque uma criança, cara, ela é inocente. Uma criança, ela é pura. Uma criança, ela não tem maldade. Ela não tem segundas intenções, como nós adultos temos, porque nós amadurecemos e ficamos mais velhos. Entende? Uma criança, ela é pura, cara. Primeiramente porque, meu, é muito complicado falar sobre isso. Tem que ter um cuidado absurdo falar sobre isso. Mas os pais que ficam gravando as crianças, irmão, essas pessoas vão pagar um alto preço por conta de estarem fazendo isso e elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem o que estão fazendo. Expor a criança para pessoas mal intencionadas que ficam replicando, compartilhando esse conteúdo em grupos fechados, como o Fel que ele foi descrevendo ao longo do vídeo. Eu, sinceramente, cara,
Eu vou proporcionar aos meus filhos o máximo possível de distanciamento de tela até eles terem uma idade mínima ali de discernimento para saberem o que estão fazendo com o acompanhamento meu e com o acompanhamento da minha esposa, cara, da minha mulher, porque deve ter muito cuidado isso. Ah, tava verificando aqui ver se tava gravando. Tá verdinho aqui. Mas é porque eu não tinha verificado. Mas enfim, cara, tem que ter muito cuidado, irmão. A criança, ela tá numa fase em que você tem que apresentar para ela o máximo de coisas possíveis. E se possível, você não ficar registrando. Por exemplo, você vai levar o seu filho e a sua filha numa aula de natação e depois você fica gravando a criança no traje. Cara, isso aí é muito complicado, é muito sensível falar sobre isso, cara. Porque infelizmente, mesmo que você gravou ali algo genuíno, tem pessoas por trás, como eu citei no começo, que acabam pegando isso e desmontando tudo, cara. São pessoas depravadas, pessoas perversas, pessoas perdidas, pessoas sujas, nojentas, com a alma podre, cara. Tome muito cuidado com a exposição de criança e que bom que o Felker ele fez este documentário e que muitas coisas vão acontecer com ele, sabe? Em questão que ele já tá acontecendo, né? Em questão assim de muitas ameaças e coisas que ele tá sofrendo, mas ele cutucou um assunto muito importante e que já estava sendo já notificado, só que a mídia não estava colocando tanta importância, tanta relevância assim. Cara, se você é pai, se você é mãe, não fique expondo os seus filhos, cara. Não fique expondo, sabe, o seu filho homem, a sua filha menina. Não fique expondo. Não há necessidade de você fazer isso. Se você tem intenções financeiras, que você quer melhorar a realidade da sua vida, a realidade da sua família, irmão, busque outros meios, outras formas de infoprodutos, de outras maneiras para você poder fazer renda e tudo mais, mas nunca expondo uma criança. Nunca expondo, sabe, adultizando uma criança, inserindo ela numa realidade em que esse contexto de internet, cara, uma criança não tem mentalidade, ela não tem emocional para isso, ela não tem uma cognição, não tem discernimento para isso. E ela tá lá rindo, se divertindo, você sabe o que você tá fazendo. É, eu tô fazendo esse vídeo aqui muito consciente disso. Porque sim, é para continuar conscientizando pessoas que estavam adormecidas, pessoas que estavam fazendo coisas que elas mesmas não tinham a mínima noção de ideia do que estavam fazendo. Cara, eu vou deixar os meus filhos o máximo possível longe de telas, inclusive eu mesmo, que por conta de ter uma vida exposta, não expor meus filhos. Porque tem pessoas mal intencionadas, como eu te falei, tem alguém olhando ali, porque uma coisa é o algoritmo ele te mostrar quem curtiu a sua foto, quem comentou, só que ele não mostra as visualizações, ele não mostra quem é a pessoa que está ali por trás. E não é só homem não, é mulher também. É um mercado isso, é um nicho que infelizmente, assim como aquela indústria, né, que a gente tem que tomar alguns cuidados aqui com a plataforma para falar, que é justamente isso, que usa de uma fragilidade, de uma fraqueza, algo que a mulher tem, algo que o homem tem uma dificuldade, então criam isso, então tem o mercado. E é uma indústria que continua cada vez mais colocando o dinheiro no bolso de muitas pessoas, só que é de uma maneira que não é honesta, não é íntegra e não é real. Reflita bastante sobre isso. Se você tem algum conteúdo, vídeo, expondo a sua família, expondo o seu filho, a sua filha, cara, repense o teor do conteúdo, olhe como é que está. Não fique inserindo a criança numa realidade em que ela era para estar em uma outra realidade, em uma realidade de criança, brincando, se divertindo, sabe, desenvolvendo capacitações emocionais internas de uma criança, que é brincar, que é se desenvolver, explorar coisas, inserir a criança no esporte, numa arte, numa cultura. É isso que você deve inserir o seu filho, e em tudo você não precisa ficar registrando, postando. Guarda isso pra você. Quer criar uma foto? Irmão, cria um álbum mesmo de papel pra você e pra sua família, e fica um registro, um vídeo ali, ou que você vai criar um drive que é só pra vocês
Sabe, quer registrar algum momento do seu filho ou da sua filha para que quando ele for mais velho ele venha ver? Tudo bem, cara, cria um drive, uma coisa só para você em que você não vai postar em nada. Mas é um registro que você já está guardando para os seus filhos. Porque eu gostaria de ter, eu não tenho. Se eu puder fazer isso para os meus filhos, eu vou fazer, vai ser desse modo. Eu quero que eles tenham os registros deles para que eles se emocionem, para que eles vejam como eles eram criança. Mas olha só, nada de postando, nada de ficar registrando, porque é um grande perigo, cara. É um grande perigo quando você fica expondo a sua família, é um grande perigo quando você fica falando em todos os lugares onde você está. E se alguém cria alguma coisa ali, uma emboscada para pegar você, seu filho, sua família, cara, não sei, invadir sua casa, se você fica dando localização, ficar falando onde você mora. Ah, tô aqui em lugar... Irmão, você não sabe as intenções das pessoas. Ninguém é bonzinho. Ninguém é boazinha. Você também, ao mesmo tempo em que você tem que ser uma pessoa bem, uma pessoa do bem, você tem que ser esperto, cara. Você precisa ter discernimento com as coisas. Uma criança é uma grande responsabilidade que você está tendo por Deus para criar de um ser puro, de um anjo, algo que nasceu, cara, através de você e da sua esposa, para vocês preservarem, educar a criança, direcionar ela, dar uma infância genuína, criar bem essa criança, saudável, em todos os aspectos. E você fica expondo uma criança. Novamente, a vítima, e aqui existe uma vítima, são as crianças. Mas quem está fazendo isso, ainda mais sabe que se monetiza com isso, você sabe que a culpa é sua, né? Você sabe disso. E você sabe muito bem o que você está fazendo. Pode contar uma coisa? Se você acredita não, problema seu. Você vai prestar conta por conta disso, tá? Ainda mais com criança, irmão. É um peso complicado isso, hein? Olha lá o que você está fazendo. Olha lá o que você está fazendo. Porque o que você vai colher, o que você vai ter, não vai ser só aqui não, viu? Aqui tem a lei dos homens. E ela se cumpre também. Só que, irmão, depois você vai se resolver com a cabeça lá em cima, lá, ó. Um ser puro, uma alma pura. Tome cuidado, cara. Tá em algum lugar, irmão, não expõe. Criança vai estar na natação, vai fazer uma luta, sabe? Menina que faz balé, cara, não fique expondo, cara. Tem muito cara sem vergonha, irmão, que infelizmente não olha com esse olhar que você olha genuíno, como a sua filha vê. Mas tem caras que enxerga com outros olhos, vai muito mais além, cara. São esses pensamentos mesmo. São esses pensamentos mesmo. E piores ainda que graças a Deus, que por sermos saudáveis emocionalmente, não pensamos nessas coisas. Porque não somos perversos, não somos depravados, não somos distorcidos da realidade como esses homens e mulheres são, cara. Essas pessoas são assim. Infelizmente, elas enxergam dessa forma. E você vê a criança como algo natural, puro. Eu sei, tá tudo bem. Só que tem pessoa ali que vê, cara, novamente, que não enxerga como a gente enxerga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi uma conversa, um bate-papo aqui. Eu não uso roteiro, não tem script, não tem nada. Eu trabalho as ideias na minha mente, eu vejo aquilo que eu quero falar, eu venho aqui e compartilho. Como se fosse você aqui, ó, batendo um papo genuíno. Eu aqui, a gente batendo um papo, tomando um café. Então, se inscreva nesse canal, cara. Se inscreva, deixa um like, deixa um comentário aquilo que você achou, se foi relevante, pertinente para você. Se você conhece algum casal de amigos que tem filhos, cara, encaminhe para essas pessoas para elas se conscientizarem, ok? Mesmo se elas vivem de internet ou não, apenas como uma garantia, como tomar um cuidado, ok? Sempre estar preparado, sempre estar um passo à frente para estar na frente dessas pessoas más intencionadas. Um abraço para você e até mais.